Tipos de coesão textual. Olha só, item 11. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Quando a gente fala em coesão, todo o processo seletivo, todo o certame, né, o Enem, vestibular, PAS, concurso, eles cobram aí coesão, que é o quê? Basicamente, a coesão é a articulação gramatical que existe entre palavras, frases, períodos ou partes maiores de um texto. A gente vai falar dos tipos de coesão, tá? Só que antes de detalhar os tipos, eu quero que você anote aí no seu caderno, na sua folha, tire um print, anote o que é coesão, tá? Coesão, basicamente, é um dos princípios da textualidade. Mas coloca assim, ó. Coesão, olha só, é a articulação, ok? Gramatical, olha só, existente entre palavras, vai fazer todo sentido para você, tá? Palavras, vírgula, frases, vírgula, períodos ou partes maiores de um texto, ou partes maiores de um texto. Beleza. Aqui você nunca mais vai esquecer, olha só. Coesão é a articulação gramatical existente entre palavras, frases, períodos ou partes maiores de um texto. Como assim, Léo? Bom, a coesão vai ser a preposição, a conjunção, o pronome, as locuções conjuntivas, ou seja, todos esses vocábulos que vão ligar uma parte à outra, ligar uma palavra a outra, ligar uma frase a outra, ligar uma oração a outra, um período ao outro, um parágrafo ao outro. Isso é o quê? São os elementos coesivos, a coesão. Aquilo que você lembra quando você está construindo seu texto. Mas, porém, todavia, nesse sentido, nesse viés, portanto, logo, por isso, ainda assim, desta forma, consoante. São os elementos coesivos que você utiliza no seu texto, beleza? E aí, sabendo disso, a gente vai agora para os tipos de coesão. Basicamente, a gente tem, olha só, alguns tipos. Vamos colocar o primeiro aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, o primeiro, tá? Vai anotando aí, ó. Coesão por substituição. Laes, dá um exemplo aí de coesão por substituição. Agora, anota aí. Eu falo assim, ó. O Laércio foi à escola. Vírgula, ele pegou um livro. Vamos pensar que eu peguei um livro para planejar uma aula. Beleza. O Laércio foi à escola. Ele pegou um livro. Olha só, eu utilizei aqui o pronome ele para me referir a quem? A Laércio ou Laércio. Neste caso, eu substituí o substantivo próprio Laércio pelo pronome ele. Por isso que é coesão por substituição. Então é interessante você saber disso para utilizar no seu texto, beleza? Coesão por substituição. Beleza? Tranquilo, né? Essa é fácil de entender. Eu peguei o pronome e coloquei no lugar do substantivo. Por isso, substituição. Beleza. Temos aí o segundo exemplo. Deixa eu apagar aqui. Tá? Se for preciso, vai tirando um print, anota aí, dá pausa no vídeo, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora, ó, coesão por elipse. Coesão por elipse. Laércio, como é que funciona a coesão por elipse? Agora, se eu falo bem assim, ó, vamos usar um exemplo parecido, ó. O Laércio foi à escola e pegou um livro. Tem diferença, não tem? Tem sim, aqui eu não utilizei o pronome ele. O Laércio foi à escola e pegou um livro. Ó. Aqui são duas ações. Ó. Aqui tem o verbo foi, aqui o verbo pegou. Então, período composto, tá? E, período composto. Pegou, beleza. Aqui eu não utilizei, não repeti o Laércio. Eu não falei assim, ó, o Laércio foi à escola, o Laércio pegou o livro. E nem falei, o Laércio foi à escola e ele pegou o livro. Eu não utilizei o ele. Ou seja, aí eu utilizei uma elipse. Ou seja, quando eu tiro o elemento dentro da estrutura, mas o período todo eu sei quem é o sujeito dessa segunda oração, que é o Laércio. Então, eu não repeti o termo Laércio e nem utilizei o pronome ele.
Por isso, coesão por elipse, meio que eu omito o termo, mas lendo a estrutura eu consigo identificar. Então é interessante você saber esses tipos de coesão para quando você for escrever seu texto, não ficar repetindo, por exemplo, pronomes ou pronome relativo, que as pessoas gostam muito de repetir o pronome relativo no texto. Você utiliza essa estratégia de construção textual. Beleza? Bom, vou colocar outro exemplo aqui de coesão, tá? Ó, só apagar aqui. Temos a coesão. Deixa eu... Por conjunção. Anota aí. Coesão por conjunção. Ó, conjunção. Como é que funciona isso aí, Laércio? Você vai utilizar uma conjunção para ligar dois termos. Ó. Exemplo. Maria foi à feira e comprou maçã. Beleza. Aqui, olha só. Eu não repeti o termo Maria na segunda oração e nem coloquei ela. Beleza? Tudo bem. Neste caso aqui, ó, a coesão ela vai se dar pelo elemento coesivo e. A ideia aqui é o quê? Juntar dois elementos. No caso, a conjunção e, né? Essa é uma das funções da conjunção. Aqui no canal tem um vídeo sobre as classes de palavras e quando eu falo de conjunção, exatamente essa função de ligar orações. Enquanto a preposição liga palavras, a conjunção ela liga orações. Então, esse aqui ó, é um elemento coesivo, porque ele está articulando duas ideias. Está somando essa ideia, né? Porque o e é uma conjunção sindética aditiva, tá? Então, neste caso, ele está ligando. Maria foi à feira, juntando com a ideia de que Maria comprou maçã. Beleza? Então, aí eu tenho uma coesão por conjunção. Fácil, né? Beleza. Vou colocar o próximo exemplo aqui, ó, o quarto tipo de coesão. Lá são vários tipos, eu não sabia disso não. Pois é, são vários tipos de coesão. E se você souber desses elementos, é interessante porque você pode utilizar no seu texto e diversificar, não ficar repetindo o mesmo elemento coesivo, tá? E o avaliador percebe isso. O próximo, olha só, vou colocar aqui, vai ser coesão. Coesão, eu vou tirar o por aqui, colocar só coesão lexical. Ó. Lexical. Como assim, Lécio? Coesão lexical. Coesão lexical, basicamente, é você não repetir o mesmo termo, utilizar sinônimos. Aí a gente está falando da sinonímia, né? Não repetir o mesmo termo na estrutura. Ó, eu posso dar um exemplo assim, ó. Ó, João comprou um livro. Comprou um livro. Vírgula. O título da obra era O Príncipe, né? Era ou é, né? O título da obra é. Né? João comprou um livro, o título da obra é. Vou colocar é aqui mesmo, né? Não tem problema não. O título da obra é. Dois pontos. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Vou colocar esse P maiúsculo aqui, né? O Pequeno Príncipe. Beleza, olha só. Aqui eu utilizei coesão lexical. Olha só, João comprou um livro. O título da obra, perceba que eu não repeti livro. Eu coloquei um sinônimo, que obra. Porque nessa estrutura, livro equivale a obra. João comprou um livro. O título da obra é O Pequeno Príncipe. Beleza? Então, aqui eu tenho basicamente uma coesão lexical. Eu substituo um termo por outro equivalente dentro dessa estrutura. Então, é interessante você saber sobre coesão justamente para você diversificar o seu texto. E o avaliador sabe disso. Quando você está utilizando uma coesão lexical por substituição, uma coesão por elipse, uma coesão utilizando conjunções diversificadas, beleza? Tranquilaço, deu para entender, né?